Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade, então, agora no manejo de sementes, né? Ontem, na aula anterior, a gente viu, né, a formação da flor, né, como a flor é formada e como ela age na produção da semente, né? Os órgãos masculinos, femininos, como ela atrai o polinizador, forma que acontece essa polinização e até formar a semente. Né? E também vimos a dispersão da semente, né? Como a semente é dispersada, né? E como as formas de dispersão de semente, né? Que acontecem na floresta. Hoje a gente vai ver o manejo das sementes, né? Então a gente está indo, né, em sentido uma regeneração, então a gente está entendendo como que se forma a semente, como a gente vai manejar essa semente, a gente vai ver como produzir a muda, né, que é fundamental para o estabelecimento de áreas de recuperação, né? Que essa recuperação pode vir direto da semente, né? Lançamento de semente, né? Da muvuca, que eles chamam, ou da muda. Então, a gente vai ver também em viveiros como produzir mudas na parte de viveiros, né? Então, hoje a gente vai ver o manejo da semente, como a gente obtém essa semente, como armazena, né? Como mantém essa semente para levar para o viveiro ou para levar direto para a produção, direto para a área, né, com o plantio direto dela já no solo. Né, então, as sementes, né, elas são envoltas, protegidas pelo fruto, né, a gente viu isso ontem, e a gente tem que ter um manejo adequado, tomando alguns cuidados para você não perder a semente, né, para você ter um sucesso na germinação dessa semente. Né? Então, todos os cuidados necessários são para você não comprometer a viabilidade, para você ter uma semente viável, que você vai ter um sucesso na germinação, um índice de sucesso na germinação, no lote de semente, talvez. Né? Então, isso passa pela colheita ou extração, você colhe a semente, extrai, né, se ela está dentro do fruto, beneficia, seca e o armazenamento. Então, isso tudo, né, todos esses passos que vão levar você a ter uma semente de qualidade, né? Então, tudo isso aqui, né, a perfeição ali, né, a busca de ter perfeição em cada um desses passos é o que vai te levar a ter uma semente de qualidade e ter sucesso na germinação. Então, né, a coleta, né, das sementes florestais, ela inicia na seleção das árvores matrizes. Igual eu já disse isso em aulas passadas, né, você busca coletar sementes de árvores matrizes que serão que são árvores, né, que tenham boas características, né? São árvores grandes, com grandes copas, que têm o caule ereto, né? Então você tem que buscar árvores de boa qualidade para você ter descendentes de boa qualidade. Né? Então você vai procurar, quando for coletar uma semente, procurar coletar semente de árvores que tenham a qualidade que você deseja. Né? Então, a população, né, em cada população você tem variação individual, né? Então, elas têm características fenotípicas ali, né? O fenótipo, o que ela expressa, né? O que a gente consegue ver da característica genética é o fenótipo, né? O que está expresso para a gente, né? Então, são características diferentes, né? Mesmo dentro da mesma população ali, do mesmo fragmento, você tem diferentes árvores. Então, a busca por sementes, se o foco for produzir sementes, mudas de qualidade, você tem que buscar pelas melhores árvores daquele local, né? Então, essa variabilidade, ela ocorre, né, mesmo entre espécies, eu comentei, né? Então, do gênero. Então, você pode ter uma matriz muito bonita, frondosa na área e ter outras árvores que não são tão bonitas porque vieram de outras matrizes.
né, teve um cruzamento de outras, aquela semente chegou ali. Então, sempre buscar manter essas árvores bonitas. Tanto que em áreas de manejo florestal, né, tem uma categoria que você já deixa dentro do seu plano, né, do seu planejamento de manejo, que são as porta-sementes, né, que são árvores que vão produzir sementes para perpetuar a espécie ali. Então, você tem que fazer escolha de árvores bonitas, né, árvores frondosas que vão gerar descendentes de qualidade, né? Então, nós chamamos de porta-semente. Então, né, como também a maioria hereditária, né? Então, se você tem árvores bonitas, você vai ter constituição genética boa e vai ter árvores bonitas. Isso que eu já comentei. Então, as características das árvores matrizes, né? Então, como decidir por essas características, né? O que eu preciso olhar, né? Então, você vai depender da sua finalidade, né? Isso está intimamente ligado à finalidade que você tem interesse, né? Então, você vai coletar a semente de acordo com o que você quer. Você quer produção de madeira? Tá, então, você vai ter que ter os fuste, né? O caule, né? A gente chama de fuste, é a sua prioridade. Ele tem que ser ereto, com pouco defeito, né? Ereto, quando eu falo ali, sem curvatura, fustes grossos, né? Com casca, sem defeito. Então, isso são características que a gente busca quando a gente quer produzir madeira. Aí uma floresta de proteção, né? Tá, eu vou produzir mudas para florestas de proteção. Então, a capacidade, né, de você ter copas, né, muito frondosas, copas grandes, né, é uma capacidade de proteção. Né? Então, isso é importante. Né? Então, você vai buscar árvores que tenha a copa frondosa. Né? Ah, e se for para extração de resina, tanino, látex ou qualquer outro não madeireiro, né? Então, você vai ter que, se for resina, tanino, látex, você vai ter que escolher árvores que tenham capacidade alta, né? Que produzem muito. Né? Então, você vai ter descendentes que vão produzir muito. Ah, é para produtos florestais não madeireiros, eu tenho a fruta, né, a castanha, tá? Então, eu vou procurar castanheiras que produzem muita castanha, que tenha castanhas de tamanho maior, né, que produzem o ouriço grande, porque vai ter mais sementes lá dentro. Então, são características que você vai observar de acordo com a finalidade. Você vai ter a sua finalidade e você vai procurar árvores que se encaixam com as melhores características, né? O fenotipo ali que você consegue enxergar. Então, você vai fazer aquela escolha. É como você arrumar um namorado ou um marido. Você vai procurar que tem as características que te agradam, que você busca naquelas características ali, e provavelmente você vai querer ter descendentes, né? Então você não vai procurar um namorado, uma namorada, um marido, né? Sei lá, uma esposa que tenha características que não se enquadra dentro do que você busca. Então isso vai te levar à escolha das árvores. Também, né? Pensando da mesma forma, né? A árvore deve produzir grande quantidade de semente, né? E periodicidade de frutificação. Então, vai escolher essas árvores que tenham muita semente. E você pode escolher essas matrizes suas, não necessariamente precisa ser de áreas naturais. Você pode ter povoamentos ali que foram implantados, né, áreas que foram reflorestadas, e você também buscar ali sementes nessas áreas. Também é importante, a gente falou ontem sobre autofecundação, né, quando você tem o órgão masculino e o feminino na mesma flor, ou a flores de masculino e feminino, mas essas flores estando na mesma árvore. Então, quando você vai procurar por uma árvore isolada ali, só tem aquela, né? Você procura numa área ali, num fragmento, a gente chama de fragmento, uma área florestal, você procura e vê que só tem aquela amostra ali, né? Só tem aquele indivíduo. Então, isso pode ser um problema. Né? Isso pode ser um problema de você pegar uma semente dali e ela só ter característica dela mesmo, né? Ela autofecundou, ela pode trazer problemas genéticos ali. Então é importante a gente não pegar muitas sementes de árvores isoladas, procurar árvores que tenham indivíduos da mesma espécie na região, porque aí a probabilidade de autofecundação é menor, né? Então, alguns parâmetros, né, que a gente tem que avaliar, um deles é o ritmo de crescimento, né, na seleção de matriz. Então, você ter crescimento rápido, uniforme, né, com boa produtividade.
apresentar grande porte tipo, de altura e diâmetro, né? Então, pertencer às classes dominantes da floresta. A copa, né, proporcionar a altura da árvore, né, bem formada. Então, tipo, árvores muito altas, a gente espera que tenha copas grandes, né? Uma árvore muito alta com uma copa muito pequena pode ser indício de problema depois, né? Para a gente ter uma amostra dessa planta, a gente ter um descendente dela, né? Ou formação de copa é muito tortuosa, né? Que forma a copa muito para um lado só, então isso pode ser problema. E aqui tem uma coisa que chama atenção, né? Se o fim é produzir madeira, né, que no final a gente tem que procurar árvores com copas menores. Isso é muito visível em plantios de eucalipto. Quando você olha o eucalipto, assim, você vê que as copas são todas pequenininhas, assim, ainda mais se for um clone. As copas são pequenas, assim, e são todas iguais, né? São ali, na verdade, são indivíduos clonados, né? Tem a mesma carga genética, na maioria, quase todos, então por isso que forma aquilo e tem copas pequenas, porque o seu fim é madeira, você precisa de madeira, então não tem muito porque tem muita copa, né? Só o suficiente para ela crescer ali e se manter. Então aqui um exemplo de eucalipto, né? Um cedro aqui, né? Bem bifurcado, mas aqui se isso aqui for para fim, se essa planta aqui for para fim comercial, ela não se encaixa bem, mas se for para fim de proteção, ela está formando uma copa frondosa, né? Vai ter uma copa grande que ela bifurcou, né? Então, o fuste aqui, né, o caule, importante a produção de madeira serrada, né? Então, ele deve ser retilíneo, o mais cilíndrico possível. Ele ter um mais cilindro, ali perto de um cilindro, não ser cônico, né? Então, você não vai ter para que procurar tortuoso, que você não vai conseguir serrar madeira de grande dimensão. E bifurcação também, né? Então, atrapalha bem se for o fim madeira serrada, né? Então, isso tem que ser observado. Fitossanidade é observar sempre se são livres, né, e resistentes a doença, praga, geada, fogo. Então, isso é muito importante. A produção de semente. Então, a copa bem desenvolvida, bem exposta à luz, vai florescer muito mais e frutificar, né, abundantemente. Vai ter uma maior duração da produção de flores e sementes e a periodicidade de floração, já comentei. Tá, número de árvores matrizes, né? Eu comentei agora há pouco. Em floresta nativa. É indicado que colete, né, em grande quantidade de semente por árvore e misturar. Né? Então, você vai coletar bastante sementes em cada árvore e vai misturar em quantidade igual por árvore. Não sei, você coleta ali 1 quilo de semente para cada amostra, cada árvore, você coleta umas 5 árvores, depois você divide ali cada quilo por 5, vai dar 200 gramas, vai misturar 200 gramas de cada ali, né? Ou misturar tudo ali, fazer uma mistura, né, de todas as sementes. Porque aí você vai ter uma carga genética, né, bem ampla, né? Você não vai coletar apenas de uma. Quando você levar para viver ou levar para o solo, você vai misturar, né? Você vai levar uma mistura de característica genética de todas as amostras que você coletou. Né? Preferencialmente, coletar as sementes que estão na parte superior da copa, né? E marcar as matrizes, né? Distanciado pelo menos 100 metros uma da outra ali, porque os 100 metros é mais ou menos o que uma vai poder levar pólen para outros insetos vão voar, né? Esse tipo de coisa. Então, se você coletar mais de 100 metros, você já está mais uma variável, né? Que é a distância que você tem na busca de ter matrizes de diferentes espécies, ter uma carga genética diferente, né? E sempre que possível, né? Hoje em dia é muito fácil você coletar a referência ali, coordenada geográfica das árvores, né? Hoje com o celular a gente consegue fazer isso, então é bem simples. A coleta no solo, né? Então algumas sementes a gente vai coletá-las no solo, a gente não vai coletar na copa das árvores, né? Elas vão coletadas quando já caírem. E você vai fazer isso quando não é possível coletar na outra copa. Muitas copas das árvores de floresta tropical, que são árvores de grande porte, a gente vai fazer escalada para coletar. A gente vai ver isso na frente, que essas coletas são feitas a partir de escalada para você acessar a copa e coletar as sementes, né? Então, muitas vezes não é possível fazer também, e aí a gente coleta no chão, né? Então, frutos grandes e pesados, né? Muito indicado para você fazer.
né, essa coleta no chão, porque ele vai cair ali, né? Então é mais fácil. Agora quando são sementes leves, que são dispersas pelo vento, se você deixar para coletar no chão, você vai ter grande dificuldade. Então você faz a coleta direto na copa antes do fruto se abrir ali e dispersar essas sementes, né? E você vai iniciar quando começar a cair os frutos, né? Todo mundo sabe, ó, tem a época que cai a castanha, né? Que vai coletar a castanha. Ele já tem a época que ela vai cair, então você acompanha e faz as coletas logo no início ali, a queda, os frutos que acabaram de cair de preferência, né? Que as sementes vão ter mais variabilidade, mais viabilidade, né? Elas vão ter uma características ainda, as características necessárias para ela germinar ainda estão ali no seu auge, né? E aí, quando tem algumas árvores que você quer coletar aquelas sementes, você pode se preparar, né, e antecipar essa coleta, né? Você coloca lona no chão ali, ou sacos, né, de pano e faz uma cobertura no solo para cair direto sobre a lona, porque aí você não tem nem contato com o solo e você pode fazer essa coleta ali em períodos pré-definidos e que ela caindo no solo, ela não tendo esse contato, desculpa, ela caindo na lona, não tendo contato direto no solo, ela não vai ganhar umidade, que pode ser um dos processos que dá o start na sua germinação. Então, ela em contato com o solo, pode ser que já starta a sua germinação. Então, você tendo uma lona, uma proteção, você não vai ter esse start tão rápido, né? Aqui o exemplo, né, de sementes no chão, né, de gamelina. Aqui também algumas sementes de essas laranjadinhas aqui, né? Eu mostrei na aula passada, são sementes de copaíba, né? Aquelas já caíram no solo, né? Que exemplo, ó, de lonas, né? O solo, não está muito boa essa foto, mas é o solo com uma lona para queda de sementes. Aqui, né, utilizou-se ali uma redinha, um sombrite, né? Fez-se uma armação ali para essas sementes caírem sobre esse sombrite, né? Então você faz a coleta, porque imagina você coletar as sementes num solo com essa quantidade de camada de matéria orgânica, né? De serrapilheira, que é essa camada sobre o solo, né? Você encontrar sementes ali, se não for de grande dimensão, é meio inviável, né? Você encontrar sementes aí. Então montou-se essa estrutura para a semente cair e você coletar a semente em cima. Coleta direta na árvore, né? Que foi o que eu exemplifiquei, né? Que são nas copas, né? Então você pode ter coletas aqui, copas baixas, né? Que você consegue coletar facilmente com o uso de um podão aqui. Você chega e coleta as vagens ali com as sementes, né? Ou outro tipo de encapsulado onde vai estar a semente, né? Diretamente na copas, né? Em copas altas, né? Ela é muito trabalhosa e cara, né? Tem que ter pessoal treinado, né, para isso. É muito indicado para frutas ou sementes deiscentes, né, ou muito pequenas e leves, né, que são frutos, né, deiscentes que se abrem, né, então ele vai abrir e vai expor a semente. Então, se você não coletar antes, quando ele abrir, ele já vai liberar a semente. E aí, dependendo do tipo de disseminação dessa semente, né, a forma como ela vai ser propagada, você não vai conseguir coletar. Né, tem que evitar muito, não comprometer o tronco, né, da árvore, né, não fazer ferimentos. E ali, quando tem escaladas, né, você tem alguns equipamentos, né, tá? Equipamento de escalada, né, árvore, espora, escada de alumínio, né, equipamento de alpinismo. Então, até o exemplo aqui, ó, da bicicleta, eles chamam Suíça, né, que você sobe na árvore para fazer a coleta. Aqui o alpinismo aqui também, né, isso é muito usual. Até teve um curso por conta da pandemia, teve um professor e um aluno também que estava estagiando que fizeram um curso, né? Ofereceram um curso de escalada em árvore, não tão necessariamente para coleta de semente, mas pode ser utilizado para coleta de semente ou para observação de ninhos, né? De aves que estão nessas copas, né? Então, aqui material básico para coleta, né? Peneiras, aqui a gente tem um pedaço de madeira que você pode bater quando você está com a lona ali, né? Você pode sacudir ou bater no galho para as sementes soltarem, podão, alicate de poda, né?
Então, aqui um podão que você, com um cabo de alumínio comprido, né, uma corda, você consegue acessar alturas consideráveis e cortar em cima e essa semente cair, né? Ou encapsulado, ou a fruta cair para você retirar a semente sem que seja necessário escalar a copa, né? Então, o podão, se tiver um cabo viável ali, né, que alcance grandes altitudes, grandes alturas, na verdade, altitude na altura, né, você consegue fazer essa coleta sem precisar escalar. Aqui mais os equipamentos que são utilizados para coleta em árvores, né, e subir em árvores, coletar na copa. Né, o exemplo aqui também, ó, a coleta em altitude, com escada, né, acessando uma escada de corda. Aqui um exemplo de uma escada que você vai montando, né, você vai subindo e vai encaixando as peças uma na outra, né? Não é usual no Brasil isso aqui, a gente vê que está em pinos, né? A maioria delas aqui, a bicicleta suíça, né, que é espécie de motocicleta mesmo, que quando você sobe o pé aqui, você sobe essa fita, e depois você força o pé para baixo, ele trava aqui, e a fita em cima, então você fica fixo, né? E aí você vai fazendo essa troca aqui como se fosse uma pedalada mesmo, né? Então você vai trocando o pé de lugar e vai subindo ali. E o alpinismo, né, na coleta de sementes, né, que vai mesmo na copa. E também, ó, vários exemplos na escalada com corda. Aí a coleta em árvores derrubadas, né? Então, pode coletar semente em árvore derrubada? Sim, então aquela árvore vai ser derrubada, ela está com semente, a gente pode fazer essa coleta. Mas a gente derrubar a árvore para coletar semente, isso não, né? Isso não é viável, né? A gente pode nem pensar numa coisa dessa, né? A gente pode fazer, a gente vai derrubar a árvore, ela está produzindo semente, vamos fazer uma coleta, porque ela tem uma árvore de boa qualidade. Então, sim, isso a gente pode fazer, né? Porque a gente vai perder uma árvore. Se a gente vai cortar uma árvore, provavelmente a gente vai tirar ela de uma área onde ela tem um grande porte ali, uma árvore que tem interesse, né? Que vai ser retirada para aproveitamento de madeira. Então, é uma árvore que vai trazer boas características, são características que a gente busca. Então, a gente pode fazer, sim, essa coleta, né? Alguns cuidados, né? Então, para coletar, alguns cuidados que a gente tem que ter durante a coleta, né? Então, algumas coisas que eu já falei para a gente voltar: coletar semente de árvores sadias e vigorosas, evitar a coleta de semente de árvores isoladas, evitar a coleta de semente de população com grande quantidade de árvores mal formadas ou doentes, né? Às vezes a gente tem uma população que quase todas as árvores daquela espécie estão com algum problema ali, né? Então não é ideal a gente coletar, que provavelmente a gente vai levar esse problema para outro local que a gente vai plantar, a gente vai levar árvores problemáticas, né? Vamos carregar essa característica genética, que não é interessante. Então, coletar semente de árvores dominantes, evitar a coleta de semente de árvores muito próximas, né? Então, falei também, né, para a gente reduzir a endogamia, ou seja, reduzir essa questão genética, né, da gente ter a mesma genética ali, né? Então, pelo menos 100 metros. Marcar as árvores com etiqueta, ou fazer croquis e GPS, né, pegar o coordenado daquela árvore. E quando você vai pegar uma mesma espécie, coletar o equivalente, assim, entre elas, né? Se você pegar a mesma espécie, 10 árvores, vamos coletar em torno de 1 quilo para cada árvore, em torno de 500 gramas, né? Então, isso também é muito importante, né? Você ter isso balanceado ali entre as árvores, né? Que vão fornecer semente, a quantidade de semente. Normalmente, você vai utilizar ali um técnico, um escalador do auxiliar, né? Mas isso quando você envolve escalada, né? E a quantidade de semente a coletar, né? Eu falei algumas vezes já para dividir entre as árvores, mas quanto que eu vou coletar? Isso vai depender muito, né? Então vai depender primeiro do número de mudas necessárias, né? Eu vou produzir 1.000 mudas, então vou precisar em torno ali de umas 1.100, 1.200 sementes, né? Pensando que a gente vai perder um pouco, nem tudo vai germinar, né? Então a gente coleta uns 10 a 15, 20% a mais, dependendo da espécie, né? É importante conhecer como a germinação daquela espécie então, para a gente determinar o quantos por cento a gente vai coletar a mais.
E você também tem que pensar ali que você pode perder plantas no viveiro, né? As mudas que vai morrer em campo também, quando você vai plantar, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Então, você coletar sempre um percentual a mais. Eu preciso produzir 1.000 mudas de copaíba. Então, eu vou buscar informação de germinação. Qual que é o grau de germinação? Em torno de 80%. Tá, então, se eu preciso de 1.000 mudas, ela vai germinar 80%. Eu preciso de uns 20% a mais. E o grau de mortalidade dessas mudas em viveiro, de mortalidade em campo, mais uns 10%. Então, peraí, eu preciso de mais 10%. Né? Então, eu tenho que colocar isso tudo, né, ali na hora de resolver. Tem que pesar isso. Vai morrer, pode morrer no campo, pode morrer no viveiro, nem tudo vai germinar. Então, eu preciso em torno de quantos quilos de semente? A gente vai falar em quilos, porque as sementes são comercializadas em quilos, né? Mas a gente tem mais ou menos a quantidade de semente que tem por quilo, né? O exemplo que já mostrei para vocês aqui, ó, são sementes grandes, né? A maioria dessas aqui são maiores em dimensão. Então aqui, ó, tem 500 gramas de semente, né? E aí são muito menos sementes que essas 500 gramas aqui. Eu também tem 500 gramas. Né? Então eu tenho 500 gramas aqui, e aqui deve, nossa, sei lá, umas 30 vezes mais. Umas 30 vezes mais sementes aqui do que aqui. Né? Mas por causa da dimensão, o tamanho dessa semente perto dessas pequenas. Né? Então, isso é muito importante para você determinar, né, a quantidade de semente. Né? E algumas coisas importantes aqui. Né? Enquanto você vai fazer a colheita de semente, é recomendável que colhe apenas 1/3 da produção da árvore. Você não vai coletar tudo que a árvore fornece. Né? Aí eu vou chegar lá, eu vou colocar uma lona e vou limpar, vou tirar tudo. Não. É em torno de 1/3 ali que você vai coletar. Por quê? Porque você não vai ter problema com regeneração, né? Para perpetuação daquela espécie. Você vai deixar sementes ali para que aconteça isso. E alimentação também, né? Da fauna, que é isso vai ao processo de dispersão, manutenção do equilíbrio ecológico. Porque às vezes pode ser uma semente que muitas espécies se alimentam dela. E aí, se você coletar tudo, você vai deixar sem alimento para a espécie. Então é muito importante você observar isso também. Eu vou coletar apenas 1/3, vou deixar o restante ali para que ocorra a dispersão dessas espécies. Né, a extração, né? Então, a gente coletou a semente, você tem que extrair, né? Você tem que tirá-la de dentro do fruto. Normalmente, a semente não está totalmente exposta. A gente pensar ali numa vagem, né? Naquela vagem comprida do ipê. Se você coletar ela, você vai precisar abrir ela para tirar a semente lá de dentro. Porque se você deixar ela abrir na árvore, ela vai, quando ela está com aquela explosão, se estiver ventando, vai embora. Então vai levar tudo embora. Então, se você coletar anteriormente, você tem que fazer essa extração. Né? E para fazer essa extração, vai querer diferentes maneiras, né? São diferentes técnicas. Isso está muito ligado à morfologia, né, da semente. Cada semente tem uma morfologia diferente, vai requerer uma técnica diferente, um equipamento diferente, né, uma ferramenta específica. Então, para cada tipo de semente, você vai ter uma técnica, né? E aqui tem alguns tipos de semente, ó. Semente com polpa, né? Com casca e polpa. Tá aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é quebrar a casca. E aí você vai ter a exposição da polpa que envolve a castanha aqui, a semente, ó. Então, quebrou a casca, retirou a semente, e aí você retirou a polpa com a semente, depois você vai fazer um processo de retirada dessa polpa para ter a semente. No mesmo caso aqui, ó, aqui já é uma casca fina com polpa, né, retirada utilizando uma peneira. Né? Você tem a abrasão ali, você corre a mão para um lado e para o outro ali em cima, vai tirando, vai limpando e sobra a semente aqui. Então isso é extração, são diferentes técnicas, diferente equipamento, de acordo com a espécie que você tem. Algumas você pode parar no momento não, eu vou jogar direto no solo. Não, então peraí, eu tenho alguns passos que eu posso fazer que ela vai germinar ali ainda, sem eu precisar fazer essa quebra, sem precisar extrair ela lá de dentro, né?
Mas normalmente a gente precisa beneficiar essa semente para produzir muda, porque tem uma quebra de dormência. A maioria das sementes precisa passar por quebra de dormência. Então, se eu não extrair a semente de dentro do fruto, retirar a polpa, eu não vou conseguir quebrar essa dormência. Né? E aí, para quebrar a dormência, eu preciso ter ela exposta. Claro, esses dias minhas filhas chegaram em casa com uma semente de pinho cuiabano. Não sei se vocês já viram a semente de pinho cuiabano. Ela é bem chatazinha assim, né? Ela tem meio que o formato de um feijão, né? Só que ela é maior, o tamanho dela, mais ou menos assim, a ponta de um dedão, assim. E aí ela é dura, né? E elas queriam germinar aquela semente. Para você quebrar a dormência dela, né, ali, para que ela germinasse em tempo da gente acompanhar, ela precisa passar por uma abrasão. Né? Então eu fui lá, procurei, né, nela lá, ela tem um pontinho que a gente viu ontem, onde começou a formação dela ali, e eu passei ela numa lixa. Passei aquela casca na lixa até eu expor a parte de dentro, ali onde está o embrião, ali dentro ali. Na hora que ele começou a ficar exposto, deixei de molho na água de um dia para o outro e depois a gente plantou. Aí ela germinou. Mas se a gente não fizesse todo esse processo de quebra de dormência dela ali, né, que é essa abrasão ali para acontecer rapidamente, a gente poderia ter que esperar ali por meses, talvez, até ela germinar. Né, em contato direto com o solo, só e jogando água. Né? Então a quebra de dormência é muito importante para sementes florestais. Se você quer produzir a muda, e cada semente ela tem uma quebra de dormência de um jeito diferente. Ela vai acontecer de forma diferente. Algumas você coloca no ácido, outras tem quebra de dormência com água quente, com água fria. Tem essas abrasões, igual eu falei que eu fiz na semente do pinus. Tem sementes que nem precisa quebrar a dormência, que elas germinam rapidamente. Né? Então, isso tudo deve ser consultado. Né? A literatura vai ter tudo, né? Para você entender como que é feita essa quebra de dormência, preparação da semente, né, e tudo. E aí você precisa conhecer a formação, né, como é formado para você considerar isso na extração, né. Então os frutos ele vai se dividir em carnosos e secos. Né, igual aqui no caso, ó, eu tenho frutos carnosos, né, que tem polpas. Ó. Eu posso ter frutos secos, né, que é igual o caso da semente do pinho cuiabano. E os secos eles podem ser deiscentes e indeiscentes, né? Que é a forma dele abrir. Né? Então ainda tem isso. Os frutos carnosos, né? Então, você vai precisar retirar a polpa, retirar toda aquela polpa do fruto. Você pode manter em água por 12 a 24 horas para ser tirada daquela polpa. Aí você vai precisar macerar sobre a peneira, igual eu mostrei ali. Igual está no exemplo embaixo, aí estão passando na peneira. Lavar a semente em água corrente para tirar o resíduo, depois submetido ao médio de flutuação, né? Joga na água ali para ver quem tem qualidade e ainda continuar a limpeza. E você faz uma pré-secagem dessa semente na sombra, né? E a secagem natural ou artificial. Depois você vai secar ela de forma natural ou artificial. A gente vai ver para frente como que é essa secagem, para você secar a semente para o armazenamento dela, né? Pessoal, o exemplo, né, da maceração dos frutos, ó. Da extração de semente, aqui novamente, ó. Né, o fruto ali, tarumã, né, retirando em peneira. Aqui, ó, uma fruta bem grande, ó, com extração manual da semente, né? Então foi quebrar a fruta, tipo um exemplo assim, para uma jaca, né? Você quebra a jaca, ela tem aquela infinidade de sementes lá dentro, né? Muita semente, né? Então você vai tirar toda aquela polpa dela e vai limpar a semente, né? Alguns materiais, né, utilizados para isso, né, no processo de extração. Tá? E aqui a diferença, né, de um fruto deiscente e do fruto indeiscente. Então agora a gente tem frutos secos. Né? Aqui não tem a retirada da polpa, né? Aqui eles já são secos, né? Então os deiscentes é aqueles que vão abrir quando eles estão maduros. Né? Ele chega um momento que ele está maduro, ele abre e manda semente. P é um exemplo. A copaíba é outro exemplo, que é essa semente nossa esquerda. E aí você também tem os indeiscentes, que eles não vão se abrir. Né? Aqui o exemplo do timburi, né? Eles não se abrem para dispersar a semente.
A semente vai ficar ali dentro do fruto, vai cair, aquele fruto vai entrar em decomposição e vai expor sua semente que vai germinar. Então, isso tudo leva um grande tempo. Se você vai produzir mudas em viveiros, você vai precisar abrir esses frutos indehiscentes para retirada da semente. E os deiscentes, é importante que você colete eles também antes deles se abrirem. Então, você tem que ter um acompanhamento para entender ali quando ele está ficando maduro, que ele está atingindo o seu auge antes dele abrir, né? Para você fazer a coleta e coletar essas sementes, né, abrindo eles. Porque se você deixa, né, o fruto da copaíba, beleza, a copaíba ela tem um peso, eu posso colocar a lona por baixo, a hora que ela abrir, cair, eu coletar as sementes, mas o IP, que eu já dei exemplo aqui diversas vezes, já comentei dele, não vai acontecer isso. Na hora que ele abrir, as sementes vão todas se dispersar pelo vento. É fruto seco decente, né? Então, para extrair, é necessária secagem para retirada de semente, né? Então, eu falei, a gente vai coletar antes dele se abrir, e eu vou secar ele ali para mim retirar a semente de dentro, né? Eu posso secar na sombra ou no sol, que vai ocasionar, quando você abre ele, a própria formação ali, como ele é formado, quando ele começa a secar, ele rompe e ele abre, expõe a semente. Então, muitas vezes você não precisa abrir, ele vai fazer isso por você, ele vai começar a secar e vai abrir e expor a semente. E aqui, ó, o exemplo, o pinho cuiabano que eu falei, ó. Ele tem o fruto, né, uma vagem zona, depois ele expõe essa semente, ó. E aí, aqui na lateral dele, ó, aqui ou aqui assim, ó. Mesmo aqui também, você lixa ele. Lixa até tirar essa camada. Então, aí você quebra a dormência dele. Você deixa ele de molho para o embrião ganhar água ali, né? E iniciar todo o processo de processo do embrião começar a germinar. Né? Então, aqui é essa semente que eu dei como exemplo. Ó. Ela está mais ou menos do tamanho real, é um pouco menor que isso, talvez, na sua tela. Depende do tamanho da sua tela aí, né? Ok? Então, aqui são frutos que a gente precisa coletar antes, deixar ele secar e ele expor a semente, que são frutos deiscentes. Aqui o exemplo de preparação, abertura de frutos. Né? Aqui, secagem, né, para liberação da semente. Ó, sementes. Esse tipo de semente, se você deixa o fruto abrir na árvore e expor as sementes, o vento vai levar tudo, você não vai conseguir coletar. Então, você conecta antes, né? E aí você espera ele abrir, assim que ele abriu, você ajuda ele a abrir, você tira as sementes que vão ser utilizadas. Frutos indeiscentes, né, que são aqueles que a abertura precisa ser mecânica, né? Você vai precisar de uma ferramenta para abrir ele. Não adianta você deixar ele no sol que ele não vai abrir. Né? Então, tem um exemplo aí do timburi, que eu tinha mostrado anteriormente, e a castanheira, Bertolete. Ela vai cair, né, o que a gente chama de ouriço, mas ela não vai abrir. Então, você precisa de ferramentas, né, de métodos para abrir esses frutos e retirar essas sementes. Né? E aí tem diversos métodos, diversas ferramentas que você pode utilizar. Né? Abrir uma castanha não é tarefa fácil, né, para quem não trabalha com coleta de castanhas. Os coletores não, eles lá dão 2, 3 facãozadas ali, no máximo, né, 2, eles abrem, né, a tampa do ouriço e retira toda a semente. Agora, para quem não é acostumado a fazer isso, é uma grande dificuldade você conseguir abrir um ouriço desse aqui para retirar as sementes lá de dentro. Aqui, né, quebrando as cascas, abrindo para retirada das sementes, né? E alguns cuidados, né? Tem cor diferente. Ó. Devolver o fruto e semente constantemente, né? Propiciando a melhor ação da secagem mais homogênea, né? Então você tem que estar sempre abrindo e retirando ali. E aí, quando colocar para secar à noite, você tem que recolher ou cobrir, né? Com lonas ali enceradas, né? Porque senão ela vai ficar ganhando umidade à noite. Recolher a semente à medida que for sendo liberando os frutos, né? Então, aí acompanhamento integral ali dessas sementes, né? Dessas aberturas. Beneficiamento das sementes florestais. Então, o que é o beneficiamento? É o conjunto de técnicas que vão ser aplicadas, né? Que tem a finalidade de retirar, né, material indesejável, limpar ela ali e deixar só a semente mesmo. Então,
Sementes que às vezes estão vazias, não tem serventia para a gente, sementes que não estão maduras, sementes quebradas, né? Como escolher um feijão aí, não sei quem escolhe feijão, né? Você tira esse feijão que está quebrado, está muito feio, não vou ficar com ele para me consumir. Tem uma pedra, então você fazer toda aquela limpeza, né? Tirar pedaço de fruto, alas, né? Que são partes ali, tipo as asinhas aqui assim, né? Ó. Essas asinhas em volta ali, talvez a gente limpar, tirar, né, as alas. E as folhas que estão no meio também. Então, lotes que são bem limpos, são bem preparados, né, que tem uma limpeza física, ele não tem nada, provavelmente ele vai ter melhor qualidade, né? Além de facilitar no transporte e de fazer a semeadura em viveiro, né, que você vai levar para o tubete, para o saco, ou exposto ali direto, você vai levar somente semente, não vai levar impureza. Né? Então, o beneficiamento, o objetivo dele é homogeneizar, né, purificar o lote, como eu falei, retirar o material indesejável, uniformizar o lote de semente e assim também a produção de mudas, aumenta a qualidade para a comercialização dessas sementes e um controle de qualidade. Né? Hoje, o mercado de comercialização de semente florestal é grande, né? Tem uma demanda grande por produção de muda nativa, então você tem uma demanda grande por produção de sementes, né? Você ter sementes de qualidade para a produção dessas mudas, né? Às vezes tem viveristas que não conseguem coletar sementes com qualidade, tem que comprar grande quantidade de semente. Eu até disponibilizei, acho que 1 ou 2 vídeos na rede de sementes do portal, né? Que é uma rede de sementes, de produção de sementes que tem aqui na região, que produz especificamente sementes advindas de floresta nativa, né? Só semente de floresta, só semente nativa, né? E é uma rede grande, né, que tem um incentivo grande e produz renda, né, e bastante renda, né, na produção de coleta de semente. As sementes aladas, né, que são essas sementes, né, que tem, né, o do IP, né, o exemplo aqui, ó, sementes aladas, né, que além da semente ela tem uma forma de dispersão ali, né, que acompanha, né, jacarandá, que eu mostrei anteriormente, o IP, a peroba, né, então elas têm a casca, né, e depois que abre ela dispersa essas sementes. Então a gente vê, são deiscentes porque elas abrem, né, então a gente tem que coletar antes para que não há essa dispersão, né, pelo vento, e aí a gente precisa beneficiar elas para tirar as asas ali, né? Tirar aquilo e faz remoção das asas flexionando contra o fundo da peneira. Então você esfrega lá no fundo da peneira para ir retirando essas asinhas aqui, né? Depois que você destaca, você joga isso fora no vento mesmo, né? Então retirar essas asas aqui para que você tenha acesso à semente para levar para a germinação. Né? E aí, beneficiamento mecânico, né? Que já não é mais o manual que a gente estava mostrando, você tem ainda mais padronização. Quando a gente mecaniza, né? A gente passa a ter um processo mecanizado, a gente passa a homogeneizar o que está sendo processado. Então, a gente tem máquinas, né, que para beneficiar e separar essas impurezas em função de tamanho ou de forma, de peso, né, textura. Então, as máquinas podem ser por diferentes metodologias, métodos ali, né? E algumas espécies podem usar, né, alguns sopradores, né? Então, aqui você tem uma mesa de gravidade, ó. Coloca, ela vai balançando e ela cai aqui. E da forma que ela balança, né, ela vai trazendo para cá e vai separando as sementes, né? Por tamanho ali, por peso. Né? Você tem um separador aqui, ó, também, que é a mesma forma, né? Você tem uma bancada que ela fica balançando e diferentes peneiras que vai separando diferente tamanho e cada tamanho corre para um local diferente. Né? Você tem uma bandeja aqui, nesse caso, uma bandeja de cá, outra de lá, e um tamanho vem para cá, outro tamanho para lá. Aqui ainda, né, a mesa gravitacional, né, tá balançando aqui, ela cai por aqui, balança e vai por aqui. Sei que isso aqui, ó, quem já viu, isso aqui é muito parecido com a máquina de arroz, ó. Quem já viu uma máquina, né, de pré-limpeza de uma máquina de arroz ali, o que ela faz? Né? Ela quebra a casca e por gravidade o arroz cai numa parte e a casca vai para outro lugar, vai soprando a casca ali e separa, né, a casca do arroz. Então, muitas sementes florestais a gente pode utilizar a mesma metodologia para separar a semente, que é o que a gente quer,
da parte da casca, que é o que a gente não precisa ali. Secagem, né? Então, por que a gente vai secar? Então, a gente está vendo beneficiamento, a gente viu a colheita, né? A separação ali, né? Do fruto, para tirar a semente, tirar ele de dentro, se a gente precisa tirar ou não de uma casca antes, aí ele tem ou não uma estrutura carnosa, você vai extrair, vai beneficiar até chegar agora, semente e secagem. Tá, a gente precisa secar. Para que secar? O objetivo é diminuir o conteúdo de água, né? E aí você consegue armazenar. Então, sementes que você tem o objetivo de armazenar elas, você tem que secar essas sementes. Se você deixar ela com água, ela corre o risco de germinar. Né? Então, você tem que fazer uma secagem, né? E quanto melhor essa secagem, melhor vai ser o armazenamento. Né? Então, a secagem é importante para estabelecer isso, né? Quanto de água eu tenho nela, quanto de umidade eu tenho e aí quanto tempo eu vou poder armazenar, né? Então, de 8 a 9%, né, diminui o ataque de fungo de micro-organismo. Né? De 13 a 16%, resistência mecânica. 18 a 20%, aquecimento do lote. Né? E maior que 45 a 60% ocorre germinação. Né? Então, isso é a quantidade de água, né? Então, quando você tem água ali acima de 45%, mais ou menos, você já está correndo o risco de haver a germinação. Né? Então, você vai diminuindo ali a quantidade de água até você chegar ao mínimo ali, né? Que já tem literatura pré-determinando que você leva ela ao mínimo, ela vai cair em dormência por um período e você vai conseguir armazenar com segurança e com qualidade. O processo de secagem, né? Então, o deslocamento da umidade na superfície da semente, né? No ambiente. Então, você tira a umidade da semente, né? Fora. A migração do interior, né? Da umidade para a superfície, né? Você tem um embrião com muita água, você começa a secar, ele começa a jogar para fora. Então, quando você coleta a semente, provavelmente ela tem um alto teor de umidade. Aí você tem que fazer uma pré-secagem em sombra, né? Você não pode levar direto para secagem. É igual uma madeira. Uma madeira, tipo, você coletou, talvez você levar ela direto para a estufa para secar, você tem uma retirada de umidade muito rápida e vai trincar essa madeira, né? Aparecer fissuras, ela vai empenar. Você faz uma pré-secagem, depois leva para uma estufa. E aí você faz a secagem na estufa ali, assim, né? Essa pré-secagem você faz na sombra, não põe direto no sol, você vai diminuindo até levar. E a velocidade desse processo ele tem que ser lento e gradual, né? Eu falei, tem que ser aos poucos, para você não comprometer a qualidade, né? E quanto à água, ela vai migrando de dentro para fora. Então, quanto mais perto da superfície ela estiver, mais rápido ela vai sair, né? E não pode ser tão lenta e não tão rápido, porque se você estiver lenta demais, o micro-organismo pode atacar, porque você não vai ter umidade e quantidade alta. Mas se for muito rápida, você vai ter uma morte da semente ali, ou o que chamam de dormência secundária, né? Que é uma dormência que talvez torne ela inviável. Então, a gente encontra, alguns manuais de secagem que vai determinar como vai ser feita essa secagem. A secagem natural, né? Você posta ela no sol, né? Para secar no sol, você faz uma pré-secagem à sombra e depois leva para o sol. Então, semente com umidade maior que 25% para fazer isso, né? Você faz a cura ali, que eu falei, seca na sombra primeiro 2 a 5 dias, depois leva para o sol. Então, você dá uma diminuída, né, da umidade na sombra, para não ocorrer dano, e depois você leva para o sol. Né? E você faz camadas uniformes de semente, né? Distribui a semente sobre o solo ali, sobre a lona, e à noite você tem que cobrir elas, para elas não ganharem umidade novamente, senão começa uma corrida de rato, né? De dia seca, de noite é umidade, de dia seca, de noite é umidade. Então você vai ficar ali num ciclo ali que nunca vai terminar. E o tempo de secagem vai depender muito, né, do grau de umidade, do tipo de espécie e da condição atmosférica, né? Dias secos você vai secá-la mais rápido, dias úmidos vai demorar mais um pouco. Aqui, né, a gente secando, né, então algum exemplo, né, secando sob lonas, em bandejas, né, aqui, ó, sobre bandejas também, né, suspensas, então tipo de ação do vento e do sol aqui, né? A gente está com bandejas aqui suspensas, né? Que o vento corre, então vai ajudar. Aqui a gente não tem tanto esse vento secando, mas é mais o sol, a mesma temperatura.
uma secagem natural, né, de semente de pinos, né, sobre o solo. É mais ou menos como secar café, né? Não sei quem já viu como que é, né? Você tem os terreiros de café, você coloca o café tudo para secar ali, à noite você vem, recolhe ele, cobre, outro dia você vai esparrama ele de novo, né? E vai fazendo essa secagem. Então esse movimento também de você fechar e cobrir, e depois você esparramar de novo, você está circulando ali, movendo ele, você tem o terreiro secando no terreiro, mais ou menos como fazer isso mesmo. Né? Secar a café ali é a mesma coisa, a gente está secando a semente, né? A semente do café que ela é carnosa para você expor, o fruto é carnoso para você expor a semente. A secagem artificial, né? Você já não vai depender de condição climática, né? Então, porque ela é artificialmente, ela é feita dentro de estufas, né? Só que ela é mais cara, né? É mais eficiente, né? Não depende de condição climática, é eficiente, mas é caro. E aí você vai usar a estufa com a circulação de ar forçada ali, né? Que a circulação do ar acontece dentro dela. Temperaturas de 30 a 40 graus em média, para não comprometer. Tem um investimento inicial de estufas ali, né? Um investimento com energia elétrica, né? Então, isso tudo tem que ser contado. E o tempo também de secagem vai variar, né? Isso está em função da espécie, estágio de maturação, conteúdo inicial de água, conteúdo final de água, temperatura e a umidade relativa do ar. Né? Porque mesmo dentro de estufa, a umidade ainda vai influenciar um pouco. Aqui, exemplo de estufa, né, para secagem, né, diferentes, né, estufas maiores, né, onde você tem gavetas. Eu estou abrindo uma gaveta aqui, né, que são isso aqui, ó. Aqui todo equipamento da estufa. Aqui já são mais equipamentos bem rústicos, né? Você tem bandejas com equipamento que tem fonte de calor, né? Então ele vai gerando calor aqui. Né? A gente sabe que o ar quente sobe, né? Então você gera o calor embaixo, esse ar quente vai subindo, passando pelas bandejas, né? E vai secando essas sementes. Isso aqui é bem rústico, né, mesmo, né? Comportamento fisiológico da semente, né? Então é importante a gente saber quando fala em secagem. Você tem que saber, a semente ela é tolerável a uma secagem, isso é o mais importante, né? A propriedade você tem que saber, principal. Porque senão você seca uma semente que não é tolerante, então você já perdeu a semente, né? E se ela não é tolerante à secagem, você não conseguiria armazenar. Então, a maioria delas são tolerantes à secagem, cada uma de uma forma, né? De secagem lenta, secagem à sombra, secagem ao sol, temperatura maior, temperatura menor. E aí sim você consegue armazenar essa semente. Né, permanece viável sob as condições estressantes, naturalmente, né, então ela vai permanecer, e assegura a disseminação da espécie. Né? Então a secagem é fundamental para você manter essa semente. Né, isso vocês vão aprender como é fundamental a secagem da soja. Vocês aprendem em fitotecnia ali, quando você aprender soja, ou secagem de grãos lá, não sei se tem essa disciplina. Isso é mais específico de engenharia agrícola, né, que trabalha com isso, mas você precisa secar, porque se você tira a soja, né, um exemplo da soja ou do milho, né, você colhe ele com um grau de umidade. E se você não secar ele, armazenar ele, assim, ele pode germinar. Ele vai estar com umidade, pode a germinação. Então você leva para o armazém, né, para o silo, ele passa por uma secagem que é armazenado. Se não tivesse essa secagem em silo, você não conseguiria armazenar. Você não teria semente guardada por um tempo. Eu vou esperar a melhora do preço. Mas se você não secar, como que você vai esperar uma melhora do preço para essa semente, né? Então, aqui no nosso caso, ele é importante para assegurar a disseminação, você ter semente viável ao longo de um tempo, né, e você deixar ela armazenada. Então, aspectos gerais do armazenamento. Né? Então, qual que é o objetivo de você armazenar? É manter a semente viável, né, o embrião vivo por um tempo. Né? Você não vai plantar agora, não vai levar ela para germinação agora, produzir muda. Aí você vai conservar essa viabilidade, né, através disso. Preserva as qualidades físicas, fisiológicas, sanitárias ali, né? E aí vai obter mudas, né? Sadias e vigorosas.
E você tem, então, o importante que é o banco de germoplasma, né? Você consegue guardar aquela semente por um período determinado, você vai garantir que aquela espécie tenha amostras para que seja perpetuada por um período de tempo bem grande, né? Então, o conceito de armazenamento, né, ele é o conjunto de técnicas ali, né, e condições que diminuem a respiração da semente, né? Então, você vai levar ela para uma respiração dela quase zero, e aí você vai segurar a deterioração, né, e vai guardar embalagens que regulam a troca de umidade com o ar, né, e o ambiente. Então, isso vai acontecer tudo em temperatura e umidade controlada. Aí a classificação das sementes. Como a gente vai classificar as sementes, né? Então, ela pode ser classificada quanto à longevidade, né? O período de tempo que ela vai se manter viável e o tempo entre a coleta e a semeadura, né? O uso da semente. E aí algumas condições de armazenamento, né? As que a gente chama de ortodoxas, ela pode ser armazenada com baixo teor de umidade, né, entre 5% e 7%, e vai manter por longo período de tempo a sua viabilidade. Ela pode ficar ali anos armazenada e ainda ter viabilidade. Depois você fornece água de novo para ela quebrar a dormência e ela vai germinar. Né, longevidade e umidade, né, então em opostos aí, né, então você tem que diminuir a umidade para você aumentar a longevidade, né, então a gente mostrou ali de 5 a 7% de umidade, que ela vai se manter por muito tempo. Né, então as ortodoxas que eu estou falando, elas são conhecidas como tolerantes à dessecação, né, porque toleram o efeito imediato da perda severa de água, né, então elas que vão tolerar essa perda e vão se manter por muito mais tempo. Alguns exemplos aqui, né, de sementes ortodoxas: o angico, a garapeira, cedro, a copaíba, o mogno, a angelinsaia, o pinco iabano e o timburi. Né? Então essas são as sementes ortodoxas, né, que elas aguentam por mais tempo, né? E ela tem cascas assim, né, que seguram e tem menos umidade também nessas sementes, né? E aí você, por outro lado, tem as recalcitrantes, né? Logo após a colheita, né, a coleta delas ali, ela vai começar a perder umidade e vai reduzir a sua viabilidade. Elas não podem ser secadas, né, ou desidratadas com umidade abaixo de 25% a 50%, dependendo. Enquanto lá você tem 5% a 7%, elas vão se manter viável por muito tempo. As recalcitrantes não. É de 25% a 50%, ela já, se baixar mais, começa a perder a sua viabilidade, né? E aí, você não consegue armazená-las por longos períodos, igual eu falei, em anos nas ortodoxas, as recalcitrantes é meses, né? 2, 3 meses no máximo ali. Senão você perde a viabilidade dessa semente, né? Então, duas que se destacam aí, né, que são nativas, né? A araucária, que a gente não tem aqui na nossa região, né? É uma espécie de clima mais frio, mas possivelmente todo mundo aí já comeu pinho, né? Chama de pinho. Que essa parte aqui dela aqui, né, vem do supermercado, você assa ele ou cozinha, né, e tira a casca e come. Né, e a seringueira, né, que a gente tem aqui. Né, e é de clima úmido, né, e quente. A araucária é de clima temperado, né, frio. Então aqui, ó, você observou que a semente de araucária tem em média 46,3% de umidade na semente inteira e 57,1 aqui, ó. Perde a viabilidade quando o teor de água decresce a 37. Então, abaixo de 37, ela já perde a viabilidade. A Hebe aqui, que é a seringueira, né, ela é armazenada em embalagem de saco de polietileno perfurado com agulha fina, né? Então, uma temperatura de 27 graus, que não é a nossa média anual, mas não é longe do que a gente tem aqui diariamente, né? No final de 5 meses, observou que 52% de germinação das sementes, né? Então, olha só, você deixou ela secando ali ao ar, né? Uma temperatura de 27 graus, nem levou para a estufa. No final de 5 meses, você perdeu 50% quase de germinação, 48% você perdeu de germinação, né? Então, são sementes que não toleram essa perda de água, né? Que são as sementes
recalcitrantes, né? Então, aqui mais exemplos. Ó. Araucária, castanheira, né? Castanha, a pitanga, né? Que tem a fruta, seringueira, o ingá, né? O imbu, o jambo, né? O jambo branco nesse caso, e bagaçu. Então, são sementes recalcitrantes, né? E você tem ali também ainda as que a gente chama de intermediárias, né? Elas não são totalmente ortodoxas, mas também não são recalcitrantes, né? Então ela fica no meio ali das duas, né? Ela sobrevive moderadamente ali a dessecação até em torno de 12 graus, 12% de umidade, né? Então, você não vai secar totalmente, mas você pode levar ali a 12, 15%, que elas vão manter uma longevidade, né? Vão segurar por mais tempo. Né? Então, aí o exemplo que a gente tem é o cumaru, né? Ele está ali no intermédio ali, ó. Aí uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o armazenamento ele não vai melhorar a qualidade da semente, a gente vai manter a qualidade. A gente precisa secar, né? E vai armazenar. Então, o armazenamento ele não vai manter, a gente vai manter a qualidade dela, mas não vai melhorar. A gente vai manter essa semente viável por mais tempo. Se você secar demais, você pode comprometer no armazenamento, né? Então, isso tem que ter em mente, né? O armazenamento é apenas para você manter essa semente viável por mais tempo. E fatores que vão afetar o armazenamento, né? A qualidade. Então, a temperatura e a umidade do ar, importantíssimo. A qualidade inicial da semente, as condições climáticas, o grau de maturidade da colheita, se você coletou uma semente já próximo mesmo do grau de maturação, ela não estava verde. Se não sofreu dano mecânico quando você estava preparando, extraindo essa semente dentro do fruto. A secagem dela, né? Como vai ser feita. Se você teve tratamento para não crescer fungos, nada durante o armazenamento, e nem insetos. Né? A condição climática durante a maturação, né? Então, o excesso de chuva vai aumentar a deterioração, você vai ter problemas de secagem ali, né? E você vai diminuir a potencialidade do armazenamento. Ou déficit hídrico, né? Para semente leve, vai diminuir também a potencialidade de armazenamento, né? Tá, armazenamento, como ele pode ser feito no ambiente natural, né? Então, protegido de luz solar direta, não ter luz direta, protegido de chuva. E aí não vai existir um controle de temperatura nem de umidade, né? Nesse caso aí. É usado para semente ortodoxa de tegumento duro. Então, aquela semente tipo do pio cuiabano não tem problema você armazenar dessa forma. Ela não vai conseguir ganhar umidade novamente, né? Então, você pode armazenar em ambiente natural. Né? E por um curto período de espaço. Também ficar muito tempo não é indicado, né? Câmara fria, né? Geralmente mantida a baixa temperatura e umidade relativa baixa. Então, a gente fala em câmara fria, é um lugar muito seco. Né? A nossa geladeira é um lugar seco. Na época que eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu tinha que armazenar um material que eu colhi em campo. Ele vinha com uma umidade alta. Então, quando eu deixava fora, eu guardava ele em freezers. Quando eu deixava fora do freezer, rapidamente ele começava a mofar, criar fungo. Né? E dentro do freezer não, porque o ambiente do freezer é um ambiente muito seco. Ele é frio, mas ele é seco. Né? Então, você consegue manter algumas características ali. Então, na câmara fria, você vai manter a baixa temperatura e alta umidade relativa. A umidade relativa do ar é em torno de 90%, né? E aí, para sementes desse caso, né? Mas você tem câmaras frias secas também. Né? E você vai alojando ali as sementes em as prateleiras. Né? Então, aqui, ó, você tem a semente, o desumidificador, né? Você vai tirar a umidade do ar, é como um ar-condicionado ali, né? Que está secando aquele, está tirando a umidade ali, né? Um exemplo, né? Dentro de uma câmara fria, nas prateleiras. Aqui, ó lá, o desumidificador, no caso, é o ar-condicionado mesmo. Você mantém a temperatura baixa com o ar e já seca o ar, né? Paredes isoladas, né? A câmara de 6 metros quadrados aqui. Tem o desumidificador também aqui, para tirar ainda mais umidade. Você deixa a umidade muito baixa. Câmara seca, né? A temperatura, nesse caso, pode ser controlada ou não, mas a temperatura ali de 10 a 20 graus, né? Então não pode ultrapassar muito. Umidade relativa de 40% a 50%, né? E aí você tem algumas prateleiras para você alojar
as embalagens. E aí, você tem aqui ainda na câmara seca, um exemplo, né? Armazenamento aqui, saco de pano ou caixa de madeira, né? Aqui, embalagens permeáveis, né? Outros exemplos, né, de armazenamento de semente, de diversas sementes, né? Aqui o desumidificador, aqui ar-condicionado para você manter a temperatura baixa, baixa umidade, né? As sementes em sacos plásticos. Né? Tipos de embalagem que a gente vai utilizar, né? Então, isso é muito importante, a escolha do tipo de embalagem para o armazenamento. E você vai manter separado, né? Cada embalagem vai ter um lote diferente, você etiqueta, coloca todas as informações ali, facilita o manejo, você levar a semente de um lado para o outro, né? E aproveita melhor o espaço. Então, qual o tipo de embalagem que você vai utilizar? Né? Então, essa decisão vai depender muito da característica da semente, do tempo de armazenamento e o método de armazenamento. Né? Embalagens permeáveis. Ela vai permitir troca de ar com a semente com ar do exterior, vai proteger contra ataque de insetos, né? Período curto de armazenamento, essas permeáveis. Permite oscilação da umidade da semente ali, porque ela é permeável. E sementes que são armazenadas entre 9% a 12% de umidade. Os exemplos é o saco de pano ali, o de juta, o saco de papel também ou papelão, né? Que são permeáveis, né? Eles conseguem ter essa troca. Embalagem semi-permeável, ele não vai permitir, não vai impedir completamente a troca de gases, né? Vai haver a troca de gases, mas não é total e nem é zerado. É o período de tempo maior, né? Você consegue prolongar, né? Em condições não úmidas. E você também pode conseguir adicionar algum produto de secante ali dentro, né? A sílica, então é muito material que a gente compra, muita coisa a gente compra, vem um saquinho de sílicas. Né, que são esse material de secante, aquela sílica vem ali para não ganhar umidade, né? Então aqui tem uns exemplos, né? Polietileno, papel multifolhado e papel de alumínio ali, aluminizado, né? Então são embalagens semi-permeáveis. E as embalagens impermeáveis, né? Que não vai ter troca, né? Não vai deixar trocar a umidade ali com o ambiente. Então, a umidade da semente para armazenamento de 4 a 9% de umidade, né? Para não ganhar mesmo umidade. Se armazenar por longo período de tempo, né? De 2 a 10 anos, temperatura de 0 a graus Celsius, umidade de 8 a 10% ali. Então, pode ser lata, né? O exemplo, vidro ou saco de alumínio com aqueles fechos que vai tornar ele totalmente impermeável. Aqui, câmara fria, né? Saco plástico, né? Quais sementes, né? A gente vai guardar em câmara fria em saco plástico. Exemplo de saco de pano ou de caixa de madeira, né? Em câmara seca, essas sementes aqui que são mais indicadas a esse tratamento. E aí, ambiente aqui e normais, né? Que você pode deixar elas em ambiente normal, né? Essa flamboyant e a canafístula, né? Vou deixar dentro de caixa de madeiras que você consegue armazenar por um longo período de tempo. E para finalizar aqui, né, o último tópico é a deterioração das sementes florestais. Então, a deterioração é qualquer alteração degenerativa, né, que vai consumir ali o embrião, né, e vai acabar com a qualidade da semente, né. Isso pode ser em função do tempo e outras características. Então, o aumento da temperatura e da umidade, né, você vai aumentar a atividade fisiológica e vai deteriorar mais rápido. Então, a gente está falando em secar para a gente diminuir, né, essa umidade dela, para ela não germinar, né, e manter a característica fisiológica dela, ou ela não vir a perder essas características. Então, perda do poder germinativo devido à alteração química, física, biológica, bioquímica da semente. Né? Então, você vai reduzir ali a biossíntese dela, a respiração, né, e as membranas vão ficar bem paradinhas ali, né? Então, não acontece a germinação. E é irreversível, né? A deterioração, quando ela ocorre, ela é irreversível, você perde aquela semente. Fatores condicionam a deterioração.
Então, condição climática desfavorável, é quando você está maturando, aquela semente ela está maturando, numa época de chuva, você pode perder os fatores ali, né? Vai deteriorar ela. Armazenamento, que a gente falou muito aqui, em condições desfavoráveis, né? Vai levar à deterioração. O manejo inadequado após coleta. Então, na hora de separar o fruto da vagem ou da hora de tirar a polpa, você pode já iniciar um processo de deterioração daquela semente. E ataque de praga e doenças durante, né, e após a coleta. Né? E algumas características que são intrínsecas mesmo da semente, que pode levar à deterioração. Né? Então, pode ocorrer isso também. Pessoal, então, o conteúdo, né, de sementes, né, florestais é esse, né? Uma aula longa também, assim como ontem. E finaliza o conteúdo de hoje aqui. Tem dúvidas? Não. Questionamento? Então, eu até mandei uma mensagem no grupo, né? Que vocês falem com os colegas, não sei aí, que tem alguns alunos que não finalizaram a atividade ainda, e a atividade finaliza hoje. Né? Eu preciso que ela finalize hoje, porque a gente tem outra sexta-feira, né? A segunda avaliação nossa. Então, até o momento, deixa eu só consultar novamente aqui. Professor, uma outra coisa. O senhor não teria como disponibilizar essa aula aí para nós? Sem ser só o vídeo? Ela Só não os está lá slides, disponível? os Eu estou slides tá lá? disponibilizando? Já, eu tô disponibilizando. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 20, né? É Ah, de porque pelo amanhã, celular hein? eu não tô conseguindo ver, tá muito ruim. O Siga tá com problema lá e tá muito estranho, não tá dando para ver direito as coisas. Porque o meu tá funcionando normal aqui, ó. Eu deixei manejo Mas de semente. Tem um pelo PDF computador lá no tá final. vendo. Ah, sim, beleza, então. Tem um Eu vou PDF que chama tentar outra Manejo de vez. Sementes, né? Ele tá no final lá. Tem 1, 2, 3 vídeos, né? Eu vou colocar o nosso vídeo da aula agora. E tem mais. E tem esse PDF que é manejo de sementes lá que eu já deixei. A de amanhã eu vou atualizar tudo hoje, né? Amanhã a gente vai começar às 8h30 mesmo, nosso horário normal. Só hoje que eu tive um problema, eu precisei dar uma alterada. E amanhã, né, e na sexta-feira eu disponibilizo a outra atividade, né? Então, aqui, ó. Faltam 6 alunos ainda que não entregaram a atividade que finaliza hoje, né? Hoje é 20 às 23h59. Ontem eu consegui colocar o vídeo no YouTube, eu acho que deve ter dado certo, e aí agora a gente não está mais com problema, eu vou fazer hoje da mesma forma, a gente não tem mais problema de conseguir o acesso, ok? Isso no Beleza. YouTube ficou bem melhor, né? Então eu vou fazer assim agora. Os próximos, a partir de ontem para frente, eu vou fazer dessa forma. Eu até vou fazer isso nas outras disciplinas que eu tenho, que vou colocar no YouTube. Eu já tinha outros vídeos, né, da outra disciplina que eu gravei e deixei disponível lá. Mas essa é a primeira vez que eu ministro essa disciplina aqui nesse formato, né? Então eu não tinha nada disponível. Pessoal, se não tiverem dúvidas, pode ficar à vontade. Se não tiver o conteúdo do nosso encontro hoje é esse. Se precisarem, pode mandar mensagem, pode consultar que eu estou disponível durante todo o dia aí para ajudar se precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, ok? Se não Tranquilo, tiverem professor. dúvidas, é isso e já estão dispensados. Até mais, então. De bom. Assistam o Ok, vídeo, até estudem mais. material para a prova, hein? Beleza. E bom dia. Ok, professor, bom dia.